Bem-vindo ao Contracapa. Para onde vai Portugal? É a pergunta a que Raquel Varela, historiadora, procura responder num ensaio em que defende que o país se encontra num período histórico de transição em que de uma situação de aceitação passiva de perda de direitos se pode passar para o conflito coletivo protagonizado por uma sociedade urbanizada, escolarizada e exigente. Raquel Varela, obrigada. Obrigada, bem-vinda. Começa por dizer logo na introdução deste livro que não se faz ciência sem um compromisso social transformador. Eu acho que nós não somos, os cientistas sociais e os investigadores não são esquizofrénicos. Nós não fazemos ciência que não tenha... Quando nós analisamos a sociedade é para melhorá-la. E, portanto, é para identificar os seus problemas com seriedade, também com as limitações, não é? Portanto, assumindo que há coisas que nós não sabemos, e para propor soluções. Mas também acho que quando se faz política e intervenção social não se deve ser panfletário e usar a primeira coisa que sai da cartola. Ou seja, essa ideia de que nós na universidade temos que ser muito sérios, mas na política podemos dizer qualquer coisa sem sustentá-la, a mim também me diz muito pouco. Portanto, eu acho que nós devemos unificar aqui a análise séria, cuidada, metodológica dos problemas sociais e também as propostas para mudá-la. E normalmente as coisas andam de costas voltadas. Um cientista social nunca é neutro? Não, nunca é neutro. Nós partimos de uma determinada teoria, escolhemos determinadas metodologias, temos uma determinada visão da sociedade, todos queremos algo para a sociedade. O que eu acho que nós temos que assumir é, sem medo, que teorias são essas e colocá-las à prova. Colocá-las à prova significa também voltar atrás. Isso deve ser feito sem medo e claro que a competição na universidade às vezes limita isso, não é? Porque o medo de falhar e o medo de errar, quando o falhanço e o erro são próprios da investigação também, não é? Portanto, nós quando submetemos algo à prova devemos assumir que o erro faz parte, ele é natural na investigação, ele também é natural nas nossas vidas, não é? O que não é natural é andar a errar sistematicamente e continuar os mesmos remédios que deram mau resultado. Deste ensaio defende que o regime, a sociedade portuguesa atual, está baseada nos direitos que foram adquiridos no 25 de Abril e que a perda desses direitos, a erosão de uma classe média, poderá resultar num conflito coletivo. É exatamente isso. Não poderia eu ter feito uma síntese melhor, embora uma síntese peque sempre por ser síntese, não é? Portanto, eu gostaria de facto que as pessoas lessem o ensaio do princípio ao fim. Mas é exatamente isso. Os direitos conquistados no 25 de Abril, eles não são bem adquiridos, são conquistados. Provocaram uma sociedade extraordinariamente pacífica durante 20, 30 anos, sobretudo a partir da década de 80. Mas essa apatia e desmobilização política, que foi também um certo relaxamento coletivo com o Estado Social, que era dado como garantido, etc., não pode continuar. Ou seja, nós não temos nenhum padrão no século XX de sociedades que entram num processo de decadência histórica, que têm 47% pobres e expulsam 300 mil pessoas, sem que isso entre num conflito vertiginoso. Isso acontece em sociedades agrárias, atrasadas. Há o típico caso da África subsaariana em que miséria não significam revoluções. Claro que não significa. Ou situações em que se abrem situações revolucionárias democráticas e depois a saída é uma saída extremamente regressiva, como nós vimos no Médio Oriente. Eu tenho muita confiança nas sociedades escolarizadas e urbanizadas e na Europa, que apesar de tudo a Europa tem grandes horrores na sua história, como o nazifascismo, e grandes vitórias na sua história, como a derrota do nazifascismo. Ou seja, portanto, eu acho que a Europa vai encontrar este mínimo histórico, pleno emprego, Estado Social, direito ao lazer, direito ao tempo, liberdade de viver os afetos, independentemente das restrições económicas. Tudo isso, não é possível que nós tenhamos chegado a uma sociedade no século XXI em que uma grande parte dos casais confessa que está junto porque não tem meios financeiros de se separar. Quer dizer, isto é uma regressão medieval. Raquel, mas diz outra coisa.
diz que a geração do 25 de Abril vendeu os filhos. A ideia é sobretudo esta, é mais esta, ou seja, é de que os sindicatos e quem tinha direitos conquistados e trabalho fixo até à década de 80 assinou sucessivamente os pactos sociais e a ausência de conflito social que marcaram o sindicalismo e a luta política em Portugal. E foram aceitando conservar os seus direitos e os outros que vinham precários. E o que se passa é que isso foi um verdadeiro, para usar uma metáfora, foi um tiro no pé, aquilo que nós dizemos um tiro no pé, ou seja, foi uma espécie, teve ricochete, porque ao nós termos 3 milhões de força de trabalho em situação de precariedade e desemprego, o que nós temos é uma pressão brutal sobre os salários e sobre as pensões. E o que diz é que as famílias estão a sustentar. As famílias sustentaram e em grande estão medida a ocupar o lugar de... Não tanto a ocupar, a ideia não é tanto a ocupar o lugar, a ideia é de que se nós mantemos um filho em casa aos 18, 20, 25, 30, 35 anos, ele ganha 500 euros, mas não ganha 500 euros. Nós estamos a pagar o resto do salário mantendo-o em casa. E, portanto, ele não sente na pele a necessidade também da luta política ou da luta organizada. Nós temos níveis de... Quer dizer, isto é uma hipótese que eu avanço para uma coisa que toda a gente vê, que é nós temos índices de participação dos jovens absolutamente obscenos, ou seja, não participam politicamente. Fala numa infantilização de toda uma geração. Eu acho que há uma infantilização de uma geração da década de 90 a 2000, que eu espero que agora esteja a mudar e que, de alguma maneira, as grandes manifestações dos últimos 5 anos signifiquem isso. Agora, as manifestações... Mas como é que isso, Raquel, se compatibiliza com a tal visão de que vivemos numa sociedade mais escolarizada, mais urbanizada, não deveria ser mais politicamente ativa e mais interventiva? Não se tiver, não se achar que o Estado Social é garantido e que não tem que lutar e que a direitos não corresponde ao dever político de participação, e não se ganhar 500 euros, mas os pais pagam os outros 1000, porque eles continuam a viver num centro, não vão para a periferia, continuam a comer bem, continuam a ter acesso ao lazer e, portanto, a verdade é que a maioria das pessoas não tem um raciocínio abstrato, nem uma análise da sociedade que lhes permita perceber todos os problemas da sociedade em que vivemos sem os sentir na pele. Isto é um facto absolutamente trágico, digamos assim, sociológico. A maioria das pessoas tem que ser confrontada com os problemas para reagir a eles, porque a tendência é para a inércia. E isto não é uma análise psicologista, isto é uma análise do comportamento coletivo das sociedades. E essa geração mais jovem começou a sentir os problemas quando agora, os pais deixaram de pagar. Ficaram desempregados ou tiveram cortes nas pensões. Claro, isso não há aqui nenhum mecanicismo simplista nisto. Isto de facto verifica-se, ou seja, os primeiros assombros de reação desta geração chegam quando progressivamente as pensões e os salários dos pais não permitem manter o mesmo nível de vida. É aquilo que nós em História chamamos a regressão social e que as pessoas comumente dizem os filhos hoje acham que vão viver pior que os pais. Portanto, isso começa a ser visível. Estes descontentes e este exército de desempregados de que fala vai conseguir organizar-se? É essa a questão que coloca? Eu acho que vão ser obrigados a organizar-se. Mas as organizações e as direções políticas não se improvisam de um momento para o outro. Eu vejo na geração que veio do 25 de Abril uma grande tristeza. Isso eu vejo. Uma grande tristeza, uma grande desilusão, mas ao mesmo tempo encontro-lhes um saber, que é o saber estar com os outros coletivamente, de forma civilizada, obviamente. E que eu acho que podia ser gerações mais individualistas, atomizadas... Acho que era extraordinário que as novas gerações... Agora, também é importante que os mais velhos saibam ouvir os mais novos, porque há problemas novos. Há problemas novos e é preciso ouvir os mais novos. Raquel Varela, temos pouco tempo, eu gostava que comentasse também uma coisa que escreve aqui no ensaio, que é que o desemprego é a forma mais prática de baixar salários. Portanto, em sua opinião, as economias de mercado precisam deste exército de desempregados? Não há acumulação sem um exército de desempregados. Isso, digamos, não é preciso. Todas as correntes do marxismo ao keynesianismo, mais liberais, têm este acordo que é este modo de produção, de rotatividade, de acumulação de capital, etc. Portanto, aquilo que se chama vulgarmente a produção de lucro, produção para o lucro e não de bens e serviços, depende de fabricar permanentemente um exército de desempregados. Isto tem consequências muito grandes, não é? Por exemplo, eu não tenho dúvidas nenhumas que o programa de Bolonha nós com Bolonha não estamos a tentar produzir trabalhadores que trabalhem bem e melhor
e que produzam coisas fantásticas. Não, o que nós estamos a tentar produzir é gente que saia o mais cedo possível da universidade e que sirva de pressão sobre os que já estão a trabalhar. Porque eu, para baixar o salário dos advogados, preciso ter advogados desempregados. Para baixar o salário dos professores, preciso ter professores desempregados. Preciso não, eu não estou a defender este modelo. Eu sou absolutamente a favor do pleno emprego, até porque eu acho que o pleno emprego é que permite uma sociedade que produz melhor. Porque a ideia de Mas haver a questão é como chegar lá. Pois, quer dizer, isto não se faz sem alocar gigantescas quantidades. Outra coisa de que recursos. diz, e que talvez possa ser difícil de perceber, é que o Estado assistencial é que é o verdadeiro liberalismo. Sim, e isso, digamos, é uma diferença que eu tenho com aquilo que é veiculado normalmente pelos partidos de esquerda e pelas correntes keynesianas. Eu penso que uma coisa é o Estado Social, que é universal. O Estado Social, ele não é discricionário. Qualquer uma de nós aqui, a pessoa mais rica do país e a mais pobre, entram no hospital, houve um sistema de impostos progressivos que garantiu o pagamento daquele serviço e ninguém nos pergunta de onde é que nós vimos, se somos católicos ou não, o que é que fazemos ou não. E somos atendidos. E, portanto, esse é o princípio da liberdade, porque é um princípio que garante igualdade e universalidade. A assistência social é focalizada nos desempregados e nos trabalhadores de baixos salários. E, portanto, há sempre um assistente social ou alguém que vai discricionariamente decidir qual é a prestação social A, B ou C. E quando nós falamos de prestação social, não é só o rendimento mínimo, nós estamos a falar de uma míriade nas cantinas sociais, nos abonos, todas as ajudas que se possam pensar. E isso cria permanentemente, ou seja, eu sou absolutamente a favor de que alguém, se está doente, se tem um problema, seja cuidado por nós como sociedade. Todos nós na vida passamos por situações de fragilidade e isso tem que ser garantido. Mas sou absolutamente contra que isto tenha virado uma forma de gerir a sociedade. Portanto, o que critica e o que chama a atenção aqui, na sua análise, é que o Estado está a vender as empresas, a fazer com que seja o setor privado a prestar determinados serviços e, no fundo, está a dar dinheiro à população para depois poder comprar esses serviços Sim, às empresas. aliás, eu penso que a hipótese da ideia de um rendimento básico universal, de que eu sou absolutamente contra, vem justamente nessa linha, ou seja, O tal nós daríamos, rendimento básico incondicional. sim, não a é? ideia de que nós daríamos 500 euros, privatiza-se o Estado Social e depois entrega-se um cheque de 500 euros a cada pessoa para ir comprar os bens, do Estado Social. Ainda por cima, obviamente, esses 500 euros passam pelo banco e garantem capital com juros. A mim parece-me que isso não faz sentido nenhum. Critica os intelectuais, alguns intelectuais, pelo seu pessimismo, porque a Raquel Varela tem uma visão otimista do futuro e acha que a situação se pode resolver de forma positiva. Eu sou uma realista esperançosa, como dizia um escritor brasileiro, que eu, aliás, cito aí, nordestino. Eu acho que não há nenhuma razão, quer dizer, a ideia muito complexa e interessante do José Gil e do Eduardo Lourenço, que são sobretudo os autores com quem eu dialogo neste trabalho, é uma ideia que parte muito de uma análise da sociedade, a ideia do fim do império, do isolamento, da periferia e, portanto, das consequências psicológicas de um povo que vive sempre à parte e sempre em regressão social. Eu acho que a questão é muito mais dinâmica e muito mais histórica e muito mais conjuntural. Quer dizer, a alegria que invadiu este país durante 19 meses e que fez pessoas, durante o período revolucionário, e que fez pessoas muito pobres, muito frágeis, ter uma participação política tão bonita e tão interventiva e tão construtiva, não é? Mostra que nós temos períodos históricos em que avançamos e chegamos e vamos para a frente. Não há razão nenhuma para isso ter acontecido no passado e não voltar a acontecer. Também não há nada que nos diga que vai correr bem. Portanto, o que há é uma bifurcação histórica, um bocadinho como nas vinhas da ira, não é? Nós chegamos a um cruzamento. O cruzamento pode ser a decadência do país, mas também pode ser que os setores dos trabalhadores, e quando eu digo trabalhadores, eu estou a falar dos médicos, eu estou a falar dos engenheiros, eu estou a falar dos pilotos, eu estou a falar dos jornalistas e eu estou a falar dos trabalhadores manuais, industriais, etc. Eu acho que é deles que pode vir a solução. Não quer dizer que venha, mas até lá... Raquel, muito obrigada por ter vindo aqui ao Obrigada Contracapa. eu. Fica então a sugestão para onde vai Portugal. Tenha uma boa semana e boas leituras.